O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com mais um ex-vereador de Jacareí, que fez um pouco da história do legislativo aqui na cidade, é o ex-vereador Luiz Alberto Albino. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ok, eu que agradeço a oportunidade de ter me escolhido, ou seja, me convidado. É uma satisfação também de participar novamente com a evolução e também com o progresso em nosso município. O senhor é nascido em Jacareí, né? Sou de Jacareí, filho da terra. O que o senhor lembra da sua infância para a gente começar essa nossa conversa? Olha, aqui? a infância para mim, graças a Deus, foi muito bem abençoada. Daqueles tempos que você jogava bolinha de gude na rua, ou seja, corrida de saco, pinar papagaio, que é o pipa, e jogar futebol. Foi uma infância espetacular. Embora que eu já tenho carteira profissional de infância também. Naquele tempo, o indivíduo de menor tinha que ter a carteira profissional para trabalhar. Graças a Deus eu tenho a carteira profissional de menor. Como é que o senhor lembra de Jacareí da sua infância, anos 60? Como é que era a cidade de Jacareí? A cidade de Jacareí, praticamente, eu morava no bairro Jardim Bela Vista, na rua Antônio Quixoté. Eu lembro de um senhor chamado São Antônio, que era o lixeiro de carroça, já viu? O lixeiro de carroça, isso me lembra. Até quando ele passava com o animal, o burrinho, os cachorros da rua ficavam perturbando esse animal, e o cachorro que tinha em casa também latia. A gente sabia que era o lixeiro que estava chegando, que era o alarme naquela época ou seja, do funcionário público, que foi praticamente de grande valia para o nosso bairro, embora não tinha nada no nosso bairro, era só buraco, não tinha nem iluminação pública. E quem que levou na época foi o Cristóvão Arouca. Aroucão, né? O Aroucão que levou. E é uma família grande, a sua? Muitos irmãos? Minha família Albino é grande. Minha família também Alves da Silva. Somos praticamente 5 irmãos. 5 irmãos. Sim, um falecido já por um injustiçamento, que ele foi falecido pelo roubo, né? Mataram para troca de dinheiro, troca de relógio, que ele era taxista, né? E o seu pai fazia o quê? Meu pai era ferroviário, trabalhou no Estado de Ferro Central do Brasil, 35 anos, e era, nas horas vagas, eletricista de residência. Era um excelente profissional, uma pessoa de grande valia, ou seja, que sabia das coisas e ajudava as pessoas também. Sua mãe, dona de casa? Dona de casa, dona Eunice. E que tipo de educação seus pais deram para os irmãos? Uma educação muito rígida ou mais liberdade? Como é que o senhor lembra? Um termo bem positivo falando, família. Família é importante no grau que nós vivemos até hoje. Eu apanhei muito, né? Porque naquele tempo tinha um vizinho que tinha um pé de laranja, você ia, ela pegava o pé de laranja, assim, aquela fruta bonita lá, de repente minha mãe pegava e o pau comia, ou seja, vassourada na cabeça, né? E apanhava de cinta. Mas nenhum dos filhos virou bandido, porque uma educação, o respeito com os pais, né? Quem não é para mexer, não mexia, né? A minha mãe também tinha uma grande criação de galinha, na época, né? E ela falava, vai pegar os ovos. A gente sabia porque eu cantava galinha e chegava com uns 3 ou 4, né? A gente ficava contente porque os ovos ficavam como um excelente melete que ela fazia, que era uma delícia, né? Mas a gente, que recordo mesmo, na parte da infância, o formato que eu fui criado, com amor, carinho, nós íamos na missa, né? Até hoje eu agradeço a educação e a formação que eu tenho pelos meus pais e pela minha família. E na parte que mais tocou na minha infância é quando minha mãe levava eu para a escola, que era de menor. E quando ela não podia, era a vizinha, fazia, que o morro era buraco. Né? Tinha essa confiança do vizinho. Exatamente, que é a família, que não pode ser pagada. A família tem que ser perpetuada, tem que ter continuidade, tem que ter respeito, tem que ter principalmente, que eu acho que admiro na família, o diálogo. E olhando hoje, né, nessa retrospectiva que a gente está fazendo, que características de personalidade que o senhor acha que herdou do seu pai e também da sua mãe? Honra. Manter o nome da família. Eu aprendi uma coisa com meu pai. O que é seu, o que não é, não mexe. A minha mãe falava também outras coisas que marcou minha convivência familiar.
se um dia você tornar-se um grande homem para a sua família, continua sendo que você, desde da sua educação que teve com nós. Porque você tem que colher o que você plantou. E estou colhendo. Graças a Deus. E o senhor começa a trabalhar muito cedo, né? Sim. E aonde? O que o senhor lembra? Olha, praticamente eu trabalhei na papelaria Alzires, né? Um pouquinho de tempo. Trabalhei na indústria de bebidas Campeão, 4 anos e meio. Eu fazia o curso técnico de mecânica e arquitetura. Aí teve uma oportunidade na Henkel que me chamaram. Eu fui pensando que, porque eu tinha formado naquela época um dos primeiros alunos, graças a Deus, em relação a desenho mecânico. E fui para a Henkel. A Henkel estava demitindo uma pessoa que tinha uma experiência em desenho mecânico, só que tinha carteira de 2 anos. Como eu gosto de escrever em letras góticas, né? E números romanos, eles me chamaram para participar lá. Cheguei pensando que era, não era. Aí os caras gostaram da minha letra e me empurraram para o laboratório. Do laboratório, para fazer naquela época, era ficha manual. E tinha que escrever na máquina, escrever na época, não tinha computador. Aí comecei a gostar da química. Fiquei praticamente uns 2 a 3 meses sem registro. Aí foi registrado no dia 1º de abril de 1976, que ano? E me formei através do conhecimento técnico de adesivos industriais, em curso técnico. Né? Não tive oportunidade de fazer engenharia, porque naquela época era difícil. E estou com experiência hoje no mercado, com 44 anos de indústria de adesivos comerciais, tanto na parte de rotulagem, tanto também na parte que eu acho bonito de falar para você, a responsabilidade da linha de adesivo da linha tissue, que é de papel higiênico e toalha. Tudo através da Anvisa. É muito conhecimento, graças a Deus. E também construção de caixas de papelões, que é através de colas vegetais, que eu também sou responsável por essa indústria onde eu trabalho hoje em São Paulo. E até então o senhor não teve nenhuma participação política, nada? Nada disso aí. Nem acompanhava na cidade ou também não? Não acompanhava. O único acontecimento que eu tive é sim quando o senhor Cláudio França, né, o professor Esteu Turci, né, que Deus o tenha, foi um grande homem, um grande político na sociedade brasileira e principalmente na nossa cidade de Jacareí. E o França, foi me buscar para me ensinar a ficha do partido PFL, justamente na hora do almoço, lá na Henkel, onde eu trabalhava. Daí, isso anos 80, né? Sim. E eu falei que ia dar resposta para ele. E ele falou, assina logo, tem que ser hoje. E eu caí na tolice e assinei. E aí eu entrei, né, para ajudar, mas não esperava entrar como já candidato a vereador na época. Isso foi a eleição de 88, né? Sim, exatamente. Foi uma eleição que o senhor foi candidato pelo PMDB? Não, PFL. Sim. Eu fui o único candidato que não gastei nada na minha campanha. E também não fiz uma grande campanha. Foi porque é conhecido, né, a indústria que eu trabalhava, a Henkel justamente tinha em torno de mais de 1.000 funcionários, né? Família grande, amigos. E em 88 o Cláudio França era o vice da Delma, né? Na Sim, eleição, exatamente. né? Aí perdemos a eleição, né? Aí fiquei como suplente. Suplente de vereador, né? Sim, de vereador. Foi uma legislatura com 19 vereadores, né? Sim, que foram exatamente. eleitos. Exato. Alguns muito experientes, como era o caso do Moisés Esper, Sim, né? O Egídio Coimbra. Também falecido. Foi uma eleição também que elegeu, se eu não me engano, o Itamar Alves, do PT. Exatamente. E o senhor entrou nessa legislatura como suplente exatamente na vaga do seu Fued Chakib, né? Chakib, exatamente. Ele foi viajar e o senhor entrou no lugar dele. Exatamente. E houve uma questão bem lógica, uma questão que o seu Fued Chakib tinha o chapéu em relação a que é uma pessoa honesta demais. Ele que mandou me chamar. Não, quem vai entrar é o primeiro suplente, que é o Albino. Você tem colocado outra pessoa no meu lugar. Né? Aí foi um reboliço lá, o Cláudio França envolveu com o seu professor Aristeu Turci, me trouxe
como suplente dentro da... E o senhor ficou mais ou menos um mês como vereador. Exatamente. E essa experiência de ficar um mês como vereador, o que o senhor lembra desses 30 dias, 20 e poucos dias que o senhor ficou como vereador aqui? Eu fiz muita requisição, né? E perguntas também para o Legislativo na época, em questão de quê? Demonstrar que eu passei, em questão daquele tempo, para mostrar que também, não é porque eu era leigo em política, que eu tenho a cabeça relacionada aqui, o bem-estar do cunho social do município. É lógico, é positivo de ver uma pessoa que tem interesse de ser grande político. Eu agradeço a oportunidade também de um grande professor que eu tive de Educação Moral Cívica, quando ele falou assim, todos aqui têm direito de ser presidente da República. Não é? Se eu entrei na política, não é questão que estava beijando para ser um grande político, ou seja, uma estrela na política. Não, simplesmente estava lá e estou em condições de fazer coisas boas para o município. As duas pessoas que foram responsáveis pela sua entrada na política foi o Cláudio França e o Aristeu Turci. E depois o Aristeu Turci recebeu muitas homenagens aqui na Câmara, título de cidadão jacareiense, é uma figura muito importante na história da cidade, principalmente na metade do século XX para frente. Né? Exatamente, é uma pessoa de boa índole e caráter, e um ser humano fora de série. Que estava na mão dele, ele ajudava, que se não estava, ele ia tentar resolver e trazer a situação resolvida. Isso sim que era um ser humano. Né? Ele não sabia dizer não vou dizer para você não, vamos tentar conseguir. Isso que é ser humano. O objetivo de ver a criação, a formação de um bom político através desse homem. E essa campanha, vamos voltar um pouquinho na campanha de 88, o senhor falou que não gastou nada. Nada. Foi o quê? Só andar pelas ruas? Andar pelas ruas, encontrar com os colegas que estudavam junto, né? Os parentes, ia na casa de parente, ia na casa dos colegas que trabalham na Renco, né? Participou de comício, não? Participei de comício. E como é que é essa experiência? Porque hoje a gente não vê mais comício praticamente, né? Hoje em dia não tem mais. Sim. Mas na época era muita agitação em torno desses comícios, de um lado o PT, o outro lado o PFL, queria que o senhor lembrasse o PMDB. Tem uma passagem bem ingrata, não digo, foi no segundo tentativa, né, que até eu fui eleito, quando fui roubado, fui ameaçado de morte e roubaram o meu carro. O seu carro está sendo roubado, lá tem 2 indivíduos. Quando cheguei, o cara apresentou uma arma para mim, né? Eu não sei onde que eu arrumei o fôlego que eu corri atrás. Eu tinha um Fusca impecável, né? Inclusive, estava no nome da esposa. E justamente a gente não renovou a seguro, perdemos o carro. Né? O único que eu lembro é que o cara apontou uma arma para mim, né? Por isso que eu falo, puxa vida, eu estava com a cabeça, corri mesmo, peguei o carro. E isso transformou o quê? Em questão de loucura, né? Eu não pensei o que poderia acontecer. A consequência, né? A consequência, exatamente. E isso que marcou na minha vida pública antes de tornar-se um vereador. Entendeu? Durante essa campanha. Da campanha. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente ainda está aqui, volta daqui a pouco, até já.